peraí. Antes de você começar a escutar esse episódio, já deixa seu like, se inscreve no nosso canal e ativa as notificações para receber um episódio novo toda semana. Mano, a gente só foi dormir essa semana. Se você foi dormir essa semana, você perdeu tudo. Se você dormiu, em algum momento você perdeu alguma coisa. E você levantou de manhã e olhou o Twitter ou o Instagram e falou, meu Deus, mas eu só dormi. Foi isso, né? Teve photoshoot teaser. O primeiro que foi que os individuais que matou metade do fandom, né? Principalmente J-Hope, né? J-Hope, né? Nossa, esse comeback é o comeback do J-Hope, gente. Você tá falando, eu tô ficando arrepiada aqui. Só de pensar naquela foto eu fico arrepiada, gente. Que foto maravilhosa. Os outros meninos também tão lindos, né? Tão maravilhosos, mas assim, o Hosuki realmente... Olha... E teve revelações de cabelinhos que estavam aí escondidos, né? Que era o cabelo do Taeyeon, que tá igualzinho um edit. Eu realmente acho que o hairstylist falou, foda-se, não tenho mais ideia. Vou entrar aqui no Pinterest e ver qual que é os edits que as pessoas estão fazendo de cabelo. Eu vou fazer a vontade das fãs. Foda-se. É esse cabelo que vocês querem, então é esse cabelo que vocês vão ter. Tô nem aí. Né? E a gente teve também Namjoon de cabelo azul, mas que a gente viu fotos dele no casamento do irmão do Jin, mas que não tava azul mais, tava preto, e depois, antes de sair a foto, o cabelo dele, ele apareceu com o chapeuzinho, que a lateral, o cabelo tava branco, então assim, é aquela coisa que a gente sempre fala, né? Não dá pra confiar em homem, porque, né, cada hora é de um jeito, entendeu? Fica complicada a nossa situação, não é mesmo? Ai, gente, saiu mais trailer também do In The Soup. Mostrando que vai ser estilinho Bon Voyage, né? Os meninos se divertindo, tendo um tempo aí pra eles, mas ao mesmo tempo gravando. Big Brother. Big Brother que eu gosto de... O Big Brother que eu gosto de assistir. Né? É porque ninguém sai, eles ficam lá. Exatamente, não tem eliminação. Todo mundo quer. Muito bom. E ainda nessa onda aí, né, do photoshoot que a gente teve, né? A gente teve mais 2 fotos que saíram, mas durante a semana, o que bombou mesmo foi o Seokjin Rui Barbosa, né? No caso, porque o Jin tá ruivo, né? E o pessoal falou tanto que ele tava ruivo que a notícia chegou na Marina Rui Barbosa, né? E ela simplesmente chegou no rolê e falou, o Seokjin tá ruivo, ponto, acabou, beleza, porque ficou aquela discussão, ele tá ruivo, ele tá moreno, ele tá ruivo, ele tá moreno. Marina Rui Barbosa, uma entendida, né, de cabelo ruivo, chegou e falou, tá ruivo, então tá bom, né, então a gente aceita, tá bom, beleza. E isso gerou comoção geral no fandom, né, as pessoas malucas lá, porque quando gente famosa fala do BTS, as pessoas ficam surtadas, né. É a famosa validação, né? Foi automaticamente validada pela pessoa ruiva famosa do Brasil. Exatamente. Se a ruiva oficial do Brasil falou que o Jin tá ruivo, então nós, armas do Brasil, aceitamos que o Jin tá ruivo. É isso. Também teve mais coisa de televisão, né? Teve o BTS no Island, e aí a gente descobre que eles já não sabem mais como ir em programa de variedades, essas coisas. Eles só vão. Eles vão e é isso. Eles vão, fazem bagunça, desarrumam o set. O Jungkook quase roubou a comida das crianças, entendeu? É uma bagunça completa, né? Mas foi super fofinho. Eles deixaram presentinhos para os meninos, cada um deles deixou. Mandaram um recadinho, teve alguns até que eles citaram os nomes, né, e apareceu lá os meninos no Island. Para quem não sabe, a Island é o reality show da Big Hit que vai montar um novo grupo, né, da empresa. E aí quando os meninos falaram o nome, né, dos meninos lá que estão fazendo parte, eles quase desmaiaram. Falando em programas de entretenimento, a gente teve um prêmio especial do Reverse
premiando o Taeyeon como professional entertainment, né? Aham. Por ele Ele ficar ganhou lá o mesmo prêmio. Ele foi lá e conseguiu derrubar o Jin. Não, exatamente. Ele e o Jin agora entraram em disputa, né? E ele ganhou o prêmio que o Jin ganhou também. E aí agora eles são oficialmente os grandes comentadores do Weverse, né? A gente também teve o lançamento do Memories, né, de 2019, que é um compilado de tudo que aconteceu, né, no ano dos meninos. Aí eles vêm com um pacote especial com várias fotos, vem um DVD. E, meu Deus do céu, eu nunca vi tanta interação fofa dos meninos resumida numa publicação só. Gente, parece que ano passado, assim, eles estavam o auge do grude. Então, assim, Não, todas as interações mais fofas do mundo estão presentes no Members de 2019. Os anos vão passando, eles vão ficando mais boiola. Um pelos outros. Então. Então. Teve também trailer do novo filme que vai sair mais um filme. Tem previsto o lançamento desse filme no cinema. Então, eu ainda não sabe muito bem como é que vai ser a questão aqui no Brasil, se vai ter cinema que vai rodar, se não vai ter. Mas vamos esperar, gente. Mas para mim, o grande rolê que aconteceu foi o briefing do Big Hit, que eles lançaram tudo que vai rolar ainda esse ano e o ano que vem. E, meu Deus do céu, se preparem, gente. Vai ter desde BTS EAD, já estamos no EAD, já. Tá, gente? Até com a canetinha lá que traduz as coisas para você. Nossa senhora, eu já tô empolgada. O nerd que habita em mim, sabe? O CDF que habita dentro de mim, falou: Meu Deus do céu, agora sim que eu vou fazer. Preciso da canetinha. Eu nunca tive um surto consumista tão grande por papelaria desse jeito. Mentira, eu sou apaixonada por papelaria. Mas, mano, curso, nossa senhora, viu os livros? Ai, sei lá, eu acho que o meu passado de professora de línguas, assim, tipo, né, de inglês, falou assim, meu Deus do céu, eu preciso desses livros. Eu sei que vai custar um rim esse curso, mas eu vou comprar esse curso sim. Foda-se. Tem comeback, agora é certo, oficial, validado em 3 via, carimbado, enviado, retornou, que vai ter comeback esse ano, tá, gente? Tá tudo certo, tá? Confia no pai, confia. Confia, não é só o comeback da semana que vem, não, gente. É comeback mesmo. Vamos lá, e tem lançamento do BTS Universe, que é o joguinho que a gente tá aqui, ó, se coçando aqui também, ó, falando, toma o meu dinheiro. Vai sair o joguinho, né, lançamento oficial do BTS Universe, mostrando aí que veio a interconectividade dos universos dentro da Big Hit, dentro do negócio do joguinho. E aí, toma, Big Hit, toma todo o meu dinheiro, vou virar gamer também, tá, gente? Já se inscreve no meu canal do Twitch, tá? Que eu vou estar lá fazendo stream. Brincadeira. Exatamente. E para completar com chave de ouro, vamos ter sim show do Mode 7, né? Finalmente vamos ter um show. Vai acontecer por enquanto só na Coreia, presencialmente, né? Eles vão ter todo um esquema de segurança, distanciamento, vai ter menos gente no estádio e tudo mais. Mas eles também vão fazer o show virtual, tipo o que eles fizeram. Esse show vai ser transmitido tipo o show de Wembley, o show da Arábia Saudita, enfim, né? Os últimos shows que eles fizeram a apresentação. Então, assim, acredito que teremos grandes chances de ver muita música. Ai, olha, eu tô morrendo pela performance de Laura Den Bombs, porque aquela música é tudo pra mim. Black Swan também. O solo do Young, todos os solos, principalmente o solo do Yoongi. Ai, nossa, eu tô esperando igual uma maluca por esse show, viu? Também.
Ai, ai, meu coração. Ai, ai. Só emoções, gente. A partir de agora é só emoções mesmo. E agora vocês entenderam porque se você dormiu essa semana, você perdeu, né? Porque isso aqui é só um resumo, ainda teve mais coisa. Mas a Ixi. gente aqui sempre tenta trazer uma coisinha mais resumida, com as informações mais importantes. E agora a gente pode começar o nosso episódio dessa semana. Alô, alô, Armcasters! Chegamos ao último episódio da segunda temporada. E olha que legal, esse também é o 20º episódio do nosso podcast. Exatamente, Randy. E um episódio especial desse só poderia trazer uma coisa, né? A nossa entrevista com a autora de Cherry, Kelly. Kelly, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Oi, gente. Aqui é a Kelly. Tô muito feliz de estar aqui hoje. Bom, e como vocês já sabem, a Kelly, também conhecida como Kello, né, pelo fandom no Twitter, escreveu Cherry e outras fics que ficaram bem famosas entre armies. E nós vamos aproveitar esse momento para descobrir um pouquinho mais sobre ela e suas obras. Então vem com a gente que esse episódio de hoje tá só começando. Para você que chegou agora no nosso podcast, eu sou a Randy. Eu sou a fanfiqueira e esse é o Armcast. Um podcast inteirinho para ler e se divertir com fanfics do BTS. Durante cada temporada, nós lemos uma long fic finalizada, comentamos, rimos e, claro, surtamos. Você pode participar dos nossos episódios marcando nosso perfil oficial no Twitter, @ArmFixPodcast, ou usando a nossa tag, #ArmCast. Os comentários do Twitter sempre aparecem por aqui, então vem conversar com a gente. E esse podcast se tornou possível graças à plataforma Anchor. Se você não conhece, é um aplicativo super fácil de usar, onde você grava, edita e distribui os seus podcasts nas principais plataformas de streaming, como Spotify e Apple Podcast. É bem legal porque, além de ser uma ferramenta gratuita, você pode monetizar seus podcasts de maneira fácil e rápida, sem se preocupar com um mínimo de ouvintes. Resumindo, é tudo o que você precisa em um só lugar. Faça o download agora do aplicativo Anchor, disponível tanto nas plataformas do Apple Store quanto na Google Store. Ou acesse anchor.fm e comece já seu podcast. É estranho ouvir sem a edição. Exatamente. O backstage Tava foi esperando estranho. Tava esperando já a voz do Hobbit, tava esperando. Exatamente. Não tem a Não, e musiquinha você de sabe que fundo, quando né? As musiquinhas de fundo, não, as coisas. exatamente. Não, e quando a gente foi fazer, né? Porque a gente sempre escolhe músicas temáticas, assim, que tenham mais ou menos a ver com a história. A hora que a gente escolheu Cherry, tanto eu quanto a Ray, a gente falou assim, cara, tem que ser Boy Meets Evil. Não tem Ah, eu como, não amei. tem outra Eu achei que música. encaixou super com a história. Achei que encaixou super, de verdade. Não, porque é toda aquela vibe, né? A gente falou, não, tem que ser essa música. A gente escolhe outras para outros momentos, mas essa música tem que entrar, não tem como. Ah, eu adorei. Combina muito com o Rob, com a personalidade dele nessa Sim, fanfic. sim. Exatamente, exatamente. Mas assim, vamos começar do começo, né? Conta pra gente um pouquinho de como é que surgiu o plot, como que você teve essa ideia. Então, a ideia surgiu com uma conversa com as minhas amigas, que foram as primeiras leitoras da história. Principalmente a Ana Paula. Ela dizia pra mim que tinha vontade de ler sobre poliamor, e eu já escrevi alguns fanfics, mas não tinha experiência nisso. E então, a primeira coisa que eu pensei foi no chip que eu deveria usar. E eu pensei nesse chip, principalmente porque eles são muito colocados como secundário dentro das histórias. E não tem muita visibilidade, não tem muito desenvolvimento. Então eu achei interessante colocar eles como principal por causa disso também. Principalmente assim, porque, como você falou, né, é um chip que não... primeiro que é um chip mais difícil de desenvolver, porque é um poliamor, né, então são 3 pessoas, né, e é muito legal isso de usar um chip não tão
famoso, né? Eu também comecei com os chip que ninguém escrevia. Eu falo, ninguém vai ler mesmo, vou escrever Vimon. Eu acho que essa ideia de você usar chips não muito conhecidos é interessante pelo fato de que a pessoa vai ali atrás da história em si, né? Não atrás só do chip, mas atrás de uma história. Exatamente. E assim, legal que você teve esse incentivo, né, desde o começo de amigos, né, de escrever, porque assim, a gente particularmente gosta muito dessas histórias onde a gente tem armes mais velhas, né, produzindo conteúdo, fazendo parte ativamente do fandom, né, porque a maioria das pessoas entra e fala, muita gente, assim como a gente entrou em algum momento e fala, nossa, mas será que eu não tô muito velha para isso, né? E aí é muito legal que a gente tem pessoas que produzam, né? No sentido assim, de conteúdo para fandom mesmo. E que você tenha outras pessoas ao seu redor também que estejam te incentivando a isso, né? Eu acho bastante interessante, eu acho muito motivador. Principalmente pela questão que você falou de ter armas mais velhas, né? Hoje em dia, eu acredito muito mais que ter armas mais velhas também influencia as mais novas a criarem conteúdo mais responsáveis também. Porque muitas vezes elas me procuram para pedir dicas de situações que eu falo, então, você pode tentar dessa forma, que dessa forma vai parecer um pouco menos, não gosto de usar a palavra infantil, mas de certa forma irresponsável. Né? Por ser um pouquinho mais velha, não tão velha assim, porque eu não sou muito velha, a gente pode tentar ajudar e explicar melhor as coisas, porque a gente tem um pouquinho a mais de experiência, né? Então, isso eu acho bem interessante. E conta pra gente, assim, um ponto muito marcante da FIC, né, do plot da FIC, é a inserção do BDSM, e essa foi até uma das perguntas que a gente recebeu aí ao longo da semana do pessoal. Como que foi a coisa de inserir BDSM? Por que inserir BDSM? Como é que foi essa experiência, né? Então, o BDSM, ele nunca foi na minha vontade de ser um foco dentro da história. Eu nunca quis que Cher rodasse, tipo assim, tivesse em volta só disso, do BDSM. Mas foi algo que eu quis colocar por dois motivos. Eu tentei, de uma forma, mostrar que isso não precisa ser uma dinâmica que acontece o tempo inteiro, porque não é uma dinâmica que acontece o tempo inteiro entre o trisal, né? E principalmente porque o fandom tem muito isso, de colocar esse traço na personalidade do Robin. Então, eu senti muita vontade de escrever um pouco sobre isso também. Eu sempre achei interessante, tipo, as observações que as armas faziam, de gestos dele, de comportamento dele. Então, eu fiquei muito interessada em fazer isso. Eu não sou uma expert em BDSM, mas eu pesquisei um pouco, né, pra gente não... Eu sempre me pesquisar pra não fazer besteira, mas eu nunca quis que fosse um foco, mas, de certa forma, chamou muita atenção das pessoas, quando era praticado, né, entre eles. Ele tem a questão da dominação, né? Eu acho que um ponto alto, né, desse tema dentro da FIC é mais mesmo o Robin, né? Que chega até a ser uma problemática para ele no final da FIC, porque ele tem tanto esse negócio dele, ele que tem que ter o poder, ele que tem que resolver as coisas, ser responsável por tudo, não sei o quê, que ele fica sobrecarregado, né? Ele não consegue dividir essa parte. E acaba virando uma problemática, não tá tão relacionada assim à prática do BDSM, mas mais pela personalidade dele, né? Sim, foi exatamente isso que eu quis mostrar. Que ele tem esse lado dominador na prática do BDSM, e ele também tem na vida. Ele gosta de tomar a situação nas mãos, de cuidar de tudo, de fazer tudo. Isso foi sobrecarregando ele dentro da história também. Eu quis fazer esse paralelo entre inserir o BDSM dentro da história e na personalidade do Rob também. Já que estamos falando, né, de personagens, acho que quando a gente escreve, a gente sempre tem um personagem ou que reflete mais a gente, ou que a gente tem mais apego. Então, assim, uma curiosidade aí em Cherry, qual que foi, assim, seu personagem realmente queridinho, favorito de trabalhar, de escrever, de ler depois que estava pronto? Eu acho que dá um empate muito técnico entre Yoon-hee e o Jin. O Jin, ele sempre é o meu personagem favorito nas histórias que eu escrevo. E eu sei que
pode gerar um pouco de polêmica eu falar que eu gosto do Jim, porque eu sei que tem muita gente que não gostou de certas atitudes dele dentro da história. Mas eu acho ele um personagem tão real, tão verdadeiro na personalidade dele dentro da história. E o Yoongi, porque eu acho que todo o desenvolvimento dele, desde o primeiro capítulo até o último, foi muito bonito, muito importante. Então, esses dois personagens, para mim, eles são os meus favoritos dentro da história. Eu até cheguei a comentar com a fanfiqueira em off, como o Yoongi acabou se tornando o verdadeiro protagonista da história, né? Porque todo o enredo acaba se relacionando com o passado dele, com a construção do personagem dele, né? Como que ele age e tudo mais, né? Tem toda essa relação, até mesmo o relacionamento dele, tanto com o Hoseok quanto com o Tae, e depois os Tae juntos também, né? Então, pra mim ele é o meu personagem favorito. É a segunda temporada que o Yoongi. Verdade. Eu acho que a maioria das pessoas, a grande maioria, acho que 100%, tem o Yoongi como personagem favorito dentro dessa história, porque a gente pega ele tão pequeno e tão frágil naquele primeiro ciclo da fanfic, né? Que ele mostra ser uma pessoa tão forte, mas ao mesmo tempo ele é tão frágil. E no final a gente consegue ver força dentro da fragilidade dele. Eu acho que isso é muito, muito forte, muito bonito. Eu acho que é por isso que eu sou tão apegada também a esse personagem. Não, eu concordo, assim, realmente, eu também sou do time Yoongi, né, na FIC, mas eu achei muito interessante isso que você falou do Jin, porque realmente ele é um personagem que a gente passa raiva com ele, né, mas do ponto de vista, assim, das inseguranças dele, ele se torna um personagem bastante compreensível, né, eu particularmente, como uma pessoa que sofre de inseguranças e tudo mais, às vezes você olha e você fala assim, realmente, eu não sei se estando na posição dele, eu faria diferente, como eu faria? Eu acho que, inclusive, é uma coisa que eu vejo recorrente, as pessoas comentando nas suas piques, né, e tudo mais, que você sempre coloca essas situações assim, se eu tivesse na posição desse personagem, eu faria diferente? Eu seria uma pessoa diferente? Né? Tem gente que passa raiva, eu já passei raiva, eu passei um monte de raiva com o Jungkook, por exemplo, né, em Cherry, passei raiva também com outros personagens de outras fics, mas assim, essa coisa de trazer um pouco, talvez, para a realidade, né, é muito interessante e até fica aí como pergunta, você sempre pensa, assim, sempre tenta trabalhar nesse sentido, assim, de colocar para cada um dos personagens um sentido, assim, mais realista, de tentar questionar coisas? Eu tento. Eu acho que é algo que é bem marcado na minha mente quando eu estou escrevendo algo. Eu gosto de trazer personagens que você olhe para eles e você se identifique, mas não só com o lado positivo deles, porque é muito fácil a gente se identificar com o que é positivo. O difícil é a gente olhar para o que é negativo e dizer ou pensar, nossa, então provavelmente eu faria o mesmo. Nossa, eu já fiz o mesmo. Então, eu sempre falo para os leitores o seguinte, quando a gente julga um personagem, a gente está julgando ele como leitor, como alguém que está vendo 360 graus de uma cena e pode julgar porque sabe de todos os motivos, está vendo de todos os ângulos, mas o personagem, ele não está vivendo isso. Ele está vendo só o ângulo que está ali na frente dele. E eu acho muito importante quando os leitores tomam essa constatação e começa a perceber que talvez agiria como aquele personagem que ele está tanto julgando ou já fez coisas que aquele personagem está fazendo no momento. Então, eu sempre digo que para você ler, se você tiver vontade de ler as minhas histórias, você tem que ir já pensando e já sabendo. Nossa, eu vou ter que passar raiva, eu vou ter que chorar, eu vou ter que rir. Porque eu gosto disso, eu gosto de despertar essas emoções nas pessoas. E eu acho que é interessante quando você lê uma história e você se identifica com o personagem. Eu acho que você se conecta muito mais àquilo que você está lendo. E eu gosto de ter os leitores bem conectados à minha história. E falando sobre essas dificuldades de construção de personagem e principalmente assim, né, de colocar uma realidade, de colocar coisas que não são sempre positivas, né? Porque a gente tá vivendo numa onda de muita positividade e aí quando você pega um personagem que erra muitas vezes
ou ele toma ações que não condizem com o que, vamos dizer assim, o que todo mundo espera hoje em dia que as pessoas façam, fica difícil até para escrever. Tem algum personagem ou trecho dentro de Cherry que foi mais difícil de escrever, de desenvolver? Porque eu acho assim que às vezes a gente pega umas coisas que você fala, que você mesmo se identifica, né? E aí fica meio difícil de colocar isso mesmo, sabe? De colocar esse podre, vamos dizer assim. Então, eu acho que eu posso dizer o seguinte: eu procuro não me colocar dentro dos meus personagens, não ter muito de mim nos meus personagens. Claro que defeitos e vacilos, tem bastante coisas que eu já fiz na vida. Só que eu não coloco muito de mim no personagem, porque vão criticar esse personagem, eu vou tomar essa crítica como pessoal. Então eu tento fazer essa separação. E de personagem ou trecho que foi mais difícil para mim, eu acho que personagem dentro dessa história, o mais incrível que pareça, foi o Terran. Por quê? O Terran, ele teve momentos que ele meio que surtou na história, porque ele estava vivendo um ambiente que pressionava tanto ele de todos os lados, tinha a questão familiar, e tinha o Yoongi e o Rob de outro lado, e tinha o Jimin passando por vários problemas com o Jungkook do outro, então ele foi surtando. E ele era um personagem que todo mundo gostava. Então você achava um pouco complicada essa questão de... Eu achava um pouco complicada essa questão de fazer assim. Nossa, ele é um personagem que todo mundo gosta e eu preciso colocar que ele tá surtando. Que ele tá perdendo o controle, que ele vai acabar sendo grosso porque ele tá estressado, ele tá cheio, ele tá transbordando de sentimentos e de pensamentos. Então eu acho que um personagem que foi difícil de escrever foi o Tai. E um trecho que foi difícil para mim foi a conversa deles, eu não lembro o capítulo em si, mas uma conversa que teve entre ele, o Rob, e o Yoongi no quarto dele, que é quando o Rob meio que demite ele, que foi uma decisão muito, muito, tipo assim, sem noção do Rob. E ele meio que ele, naquele momento, o Terran, ele transbordou, ele já não tinha mais o que fazer. Então ele começou a atirar para todos os lados e magoar pessoas que ele já tinha sentimentos. Porque a gente faz isso. Infelizmente, a gente faz isso. Quando a gente tá com raiva, quando a gente meio que fica cheio, a gente começa a atirar para todos os lados. Então foi uma cena difícil de escrever, principalmente porque estava mexendo com o sentimento dele, estava mexendo com a necessidade de dominar e de mandar do Rob, e estava mexendo também com a fragilidade do Yoongi. Então foi um momento em que os três estavam muito frágeis em toda aquela situação, mas eu acho que foi um momento que todo mundo olhou pro Tae e falou assim: meu Deus, eu não aguento mais esse garoto. Só que você também, quando você vê o lado dele, toda a situação, você começa a compreender que talvez você estaria fazendo a mesma coisa que ele. Porque existe a fragilidade, isso que você falou, né, da fragilidade, principalmente ali naquele relacionamento, o Tae, ele era digamos assim, a parte mais jovem, né, dentre eles, ele é o mais novo dos três. Então tem um pouco da questão também dele, querendo ou não, ser super protegido pela avó em alguns momentos, né? Ele é digamos assim, ele é um pouco mais mimado que os outros meninos, talvez, né? E tem a questão também dele não ser tão maduro, né? Ele ser realmente o que ainda é mais jovem, mais inocente, né? Entre aspas, e acabar tendo reações mais genuínas, né? Rompantes de raiva e tudo mais. Eu acho que naquele momento ele mostrou bastante isso, né? A imaturidade dele também. Ele estava no relacionamento, não um relacionamento, mas ele estava se envolvendo com dois homens que não diziam para ele as coisas, poupavam ele demais. E tinha problema não um problema, mas a pressão de sustentar a avó, sustentar o irmão. Então foi várias coisas. Eu acho que esse foi um trecho que me fez ter que relaxar para conseguir escrever. Não foi um trecho que me deixou triste escrevendo, sabe? Como, por exemplo, o acidente do pai do Yoongi ou quando ele morre. Não foi uma cena que me sobrecarregou de tristeza, mas me sobrecarregou de emoções e sentimentos ao mesmo tempo. E aí, assim, indo nessa linha aí do que você desenvolveu, né? De todas essas cenas e momentos e dificuldades de expressar sentimento, né? Cherry é uma história que... digamos assim,
a problemática toda, né, a tensão toda ali com Seung-ryun e tudo mais, ela vai até um determinado ponto, né? Então, essa problemática ela é resolvida ali pelo capítulo 30, mais ou menos, e depois a gente vê o desenvolvimento deles enquanto família, né? Que foi até o que a gente brincou na outra semana, no último episódio, que a gente falou assim, a gente chegou à conclusão que essa fanfic, ela não é uma fanfic de BDSM, é uma fanfic familiar. Ela conta a história aqui desses garotos formando as suas famílias, né? Então, assim, como é que foi como é que você imaginou, assim, essa expansão do universo, se essa expansão do universo de Cherry para contar o que aconteceu depois que eles foram envelhecendo, que os filhos foram crescendo, isso já era programado, assim, desde o começo, né? Ou então foi uma vontade que você teve de desenvolver ao longo do desenvolvimento da FIC? Como é que foi esse processo, assim, de expandir o universo de Cherry? Porque, assim, uma coisa que é interessante dessa história é que você desenvolve o arco para os 7 meninos, né? Para os 7 personagens principais. E aí, além desses 7 personagens principais, ainda tem os filhos, tem o irmão, tem a avó, tem os pais. Então, assim, são muitos personagens dentro da história, né? E aí você vai desenvolvendo esses arcos. Então, como é que foi isso, assim, para você? Olha, fluiu muito bem. Quando eu terminei o arco de todo o problema do passado do Yoongi, fluiu muito bem porque já era algo que eu tinha em mente desde o começo. Eu acho que o que facilitou para eu conseguir fazer todos esses laços, porque eu falo laço porque eu acho que cada personagem ali tem um mundo, mas o mundo dele coexiste com o mundo de outro personagem também. Então eu me conectei a eles e os conectei também para que a vida deles, por exemplo, a vida do Taehan, ele foi um personagem que ele não estava ligado aos outros, né? Ele só estava ligado ao Jimin no primeiro momento. Mas ele já estava ligado à avó, estava ligado ao irmão. Então, eu acho que ele já tinha esse meio que ambiente familiar. Só que acontecia tanta coisa ao mesmo tempo, aquela época da vida que parece que tudo vai dar errado, que não teve esse sabor familiar, tirando, né, o Namjoon e o Jin por causa da adoção da Yumi. Mas não tinha esse ambiente, nem mesmo com o Taehan, não tinha esse ambiente familiar dele, entre a avó e o irmão, porque ele só se sentia responsável. Ele amava os dois, mas ele se sentia tão responsável que ele não conseguia aproveitar esses momentos. Então, acho que essa expansão de família, de eles se tornarem uma grande família, era algo que eu tinha desde o começo, era muito a minha vontade. E, para mim, foi o final perfeito para tudo aquilo que eles viveram, porque no final eles chegaram à conclusão de que se eles mantessem aqueles laços familiares, eles conseguiriam ultrapassar vários problemas também. Então, essa questão de expandir o familiar, né? O lado familiar. Eu adorei quando vocês falaram que Cherry é uma história familiar, porque eu achei perfeito, de verdade. Obrigada. Então, eu gostei muito de vocês terem falado isso, porque conseguiram se conectar também com aqueles personagens, e no final eu queria que o leitor se sentisse parte daquela família também. Então, fluiu muito bem de escrever. Eu acho que foi a parte que mais eu escrevi com facilidade, foi depois desse último arco, principalmente depois do capítulo em que o Yoongi meio que liberta o pai dele, e se liberta daquela responsabilidade, daquela culpa. Foi muito saboroso escrever aquilo, porque como, de certa forma, é como meio que eu imagino os meninos, entende? Como uma grande família, como eu imagino eles no futuro. Não necessariamente juntos da forma como estão na história, mas juntos em família, sabe? Então eu acho que fluiu muito bem, foi muito fácil de escrever, era algo que eu estava na minha mente desde o começo, 2 coisas que eu estava na mente desde o começo, era esse final familiar e o passado do Yoongi. Então eu fiquei muito satisfeita com isso, como eles terminaram, com os filhos. Eu não, por exemplo, os filhos do Namjoon e do Jin, os dois, o Yuta e o Jeno, eles não estavam no script para serem adotados. Só que eu achei que o amor deles dois pela Yumi era tão bonito que eu pensei, essa família precisa ser maior. Então foi algo que foi incluído assim de última hora. Mas as outras crianças já estavam todas premeditadas. Falando sobre isso, então, você falou um pouco sobre planejar a fanfic, né? Planejar a história. E aí, uma curiosidade que eu tenho desde quando eu entrei no mundo das fanfics do BTS, porque
Eu entrei no mundo do fandom e vi que a galera ainda curtia muito fanfic, essas coisas, fui atrás e aí acabei conhecendo um monte de gente. E me deparei contigo falando várias vezes sobre planejamento. E eu acho que é uma curiosidade não só minha, mas de muita gente. Como é que você se organiza para desenvolver os plots? Então, eu faço assim. Eu crio roteiros. Como assim roteiros? Porque existem vários tipos. Eu faço dessa forma. Eu defino quais serão os pontos principais da minha história. Com o Sherry, por exemplo, passado do Yoongi, a questão, por exemplo, de cada personagem, né? Passado do Yoongi, a questão da necessidade de dominação de todas as situações do Rob, e a insegurança, e também o gênio meio difícil, personalidade teimosa do Terran. Então, eu me foco nos meus pontos principais. Então, eu crio a história ao redor desses pontos. Eu narro a história que leve até esses pontos. E conforme eu vou narrando, eu sinto que os meus personagens eles vão criando uma vida própria. Eu não sei se conseguem compreender direito o que eu estou falando, porque eu me enrolo um pouco para explicar isso. Mas é como se meus personagens eles criassem uma vida própria de tal forma que eu só conto a história deles. É como se eles tomassem decisões sozinhas e eu só tenho o meu papel ali, é só narrar, só contar para vocês tudo o que eles estão fazendo. Então eu meio que crio esses roteiros, defino os meus pontos principais, como se fosse, eu costumo dizer que é como se eu criasse um esqueleto, só os ossos, que são todos os meus pontos principais. Depois eu vou dando esses ossos os músculos, que são os caminhos que eu vou percorrer para contar essa história. E depois aí eu coloco pele e vou criando, como se eu estivesse lapidando uma história inteira ao redor disso, ao redor do meu ponto principal. No que vai girar a minha história? Ela vai girar ao redor do quê? Sherry girou ao redor da vida do Yoongi. Se vocês pararem para prestar atenção. Ryutoki já roda ao redor da história do Terran. E eu vou ligando outros pontos a isso, como eu falei antes na pergunta anterior, da questão de criar laços. Eu vou criando laços e motivos para aqueles personagens estarem ali também. Então eu vou tentando fazer dessa forma. Pode parecer um pouco confuso, mas na minha cabeça meio que dá certo. Eu acho muito legal, porque assim, a gente já discutiu aqui no podcast sobre isso, que fica muito complexo você desenvolver uma história onde tenham 7 personagens, né? Tipo, quando é 2 personagens, quando é 1 personagem, até 3, você até vai desenvolver de uma maneira legal que não vá deixar muito para escanteio os outros e não vire só uma muletinha ali de um personagem secundário, bem secundário, assim, que tem poucas falas, que não tem passado, que não tem desenvolvimento. E eu acho muito legal o desenvolvimento tanto de Cherry quanto outras fanfics que você já fez, porque fica muito núcleo, né? A gente falou bastante no podcast, elas são novela, a estrutura que você usa é uma estrutura muito boa para quando tem muitos personagens, que é essa estrutura de novela, que você interliga as histórias, mas todo mundo tem um arco, tem uns negócios, uns rolês para resolver dentro da história e tudo mais, o que ajuda a dar profundidade para os personagens, eles não parecerem que eles estão só lá existindo, né? Não virar muito 2D, personagem 2D. Né? Eu penso assim, igual você falou, eu acho que eu escrevo uma forma de novela. Tem o núcleo principal, que pertence, né, aos personagens, aos protagonistas, mas ao mesmo tempo nós temos histórias paralelas acontecendo, que o protagonista muitas vezes pode não estar envolvido ali. Eu acho interessante escrever assim, porque eu gosto de ler e de acompanhar histórias que são assim também. Essa ideia toda de desenvolvimento, de plot, de construção, né? É interessante a forma como você faz. E dentro disso, né? Dentro dessa coisa de construção, você já falou várias vezes que Cherry realmente foi a primeira história que você fez do BTS, né? Você já tinha feito outras fanfics, outros fandoms, mas, se eu não me engano, foi a sua primeira grande história, né? Sim, sim.
E como que ela ajudou você a evoluir na escrita, né? Toda a história ajuda a gente a evoluir um pouquinho mais, né? À medida que a gente vai escrevendo. Mas assim, Cherry em especial, por ser uma fic grande, por ser uma fic de um novo fandom, né? Digamos assim, qual foi o impacto, né, de Cherry na sua evolução? Eu acho que principalmente com a questão de conseguir administrar diversos personagens e diversos núcleos dentro de uma história. Foi algo que eu sempre tentei fazer e eu sinto que com Cherry eu me arrisquei muito mais de colocar tantas histórias assim dentro de uma mesma história. E eu também sinto eu acho que eu evoluí, me senti um pouco mais evoluída na questão de mostrar histórias dramáticas, de narrar coisas dramáticas e dosar isso com uma comédia ou com um romance para não se tornar só uma história triste. E principalmente eu perdi o meu medo de arriscar os meus personagens. Antes ou eu escrevia um personagem bonzinho demais ou eu escrevia um personagem ruim demais. Eu não conseguia alcançar esse meio termo de colocar algo que seja real, algo que para mim é mais natural do ser humano. Nem sempre pessoas ruins vão fazer coisas ruins o tempo inteiro, e nem sempre pessoas boas vão fazer coisas boas o tempo inteiro, porque é meio que a gente não consegue controlar as nossas emoções em muitos momentos. Então, eu sinto que Cherry, ela me deu essa liberdade de arriscar mais em personagens, de mostrar evoluções, ou de mostrar que às vezes as pessoas só fazem as coisas porque elas são ruins mesmo. Que não precisa ter uma grande história por trás disso, não precisa ter um motivo tão grande. Às vezes as pessoas só querem, como uma fala do Coringa, em um filme que eu gosto muito, Batman Cavaleiro das Trevas, algumas pessoas só querem ver o mundo pegar fogo, só quer ver o mundo explodir, e é isso. E eu sinto que com Cherry eu me arrisquei muito mais. Hoje em dia eu me sinto muito mais confiante no que eu escrevo. Eu ainda não acho que é a melhor coisa do mundo, mas eu me sinto muito mais confiante de falar sobre muitas coisas, sobre determinados assuntos e com mais responsabilidade também. Então, tendo tudo isso em vista, né, todo esse crescimento que você teve com Cherry, tudo que depois você teve também com Desfruto, que quem não leu, vá ler, porque é uma fanfic maravilhosa, definitivamente, acho que das fics daquela que eu já li, é a que eu mais gosto, excelente aquela fic. Obrigada. A gente viu você evoluindo, viu você crescendo, até o ponto de que surgiu o pedido, né, da galera que lê muito as suas fics, que gosta muito de você, que você publicasse, né, essas fanfics em formato de livro mesmo, livro físico, né? Então, conta pra gente como é que tá sendo um pouco desse processo, porque a gente sempre pensa assim, nossa, vai publicar uma fanfic, né? A gente tem alguns casos aí, né? O próprio 5 Tons de Cinza, que a gente citou várias vezes, né? Durante o podcast, durante a fic, se originou, né, de uma fanfic lá atrás, depois foi transformada num livro mesmo, né? Mas conta pra gente como é que tá sendo o seu processo de publicação, o que vai mudar, o que vai se manter, como é que vão ser, como é que vai ser, né, esse livro publicado? Então, é bastante complicado. Eu achei que era mais fácil, mas é bastante complicado. Precisa de muita coisa, é muito detalhe, coisinhas pequenas que você às vezes não acha que é tão importante assim. Quando você chega na hora do vamos ver, você nota que é bastante importante. Então, eu tô neste momento, né, tanto o Cherry quanto o Desfruto estão sendo corrigidas para poder ser feita a publicação e tudo mais. Só que aí a gente entra com outras coisas, né? Registro, capa, e aí você tem que ver questão de pré-venda, você tem que ver como que você vai, onde você vai publicar, como que você vai fazer para vender. Cherry é uma história muito grande, eu tô tendo problemas por causa disso, não problemas, né? Mas empecilhos por causa disso, por ser uma história muito grande. No entanto, eu tô trabalhando com uma equipe que está me ajudando muito, que é até a equipe que tá cuidando para mim do Instagram e do Twitter, que é a Vitória, a Mel e a Ju. Elas têm me ajudado bastante, até em questões de pesquisas, de orçamentos e tudo mais. Há um tempo atrás recebi uma proposta muito interessante de publicação de outras autoras que também estão publicando as fanfics dela.
Então a gente está vendo, né? O planejamento é que até o final deste ano, pelo menos, Cherry seja publicado. Só que, gente, sério, é muita burocracia, muito detalhe, muita coisa, e você vai ficando com a cabeça assim, ó, lotada. Isso porque você também está fazendo essa publicação independente, né? Não é uma publicação com editorial, né? Ou Sim, essa já tem. É porque, né, na verdade, a editora acaba ajudando muito nessa parte, porque tira metade do trabalho, né? Mas aí a publicação independente, ela é uma coisa muito legal e é uma coisa nova, vamos dizer assim, né? Porque, como eu falei, como a gente falou com a Puri no episódio passado, sei lá, em 2006, 10 mil visualizações numa fanfic, você estava tipo, uau! Né? E hoje em dia a gente tem muito mais público, né, de leitura. Eu acredito que o interesse e a leitura aumentou muito mais, tem mais possibilidade, o povo lê não precisa ler mais no computador, lê no celular e essas coisas, e acaba que você engaja muito mais pessoas para poder fazer esse trabalho de publicação independente, né? Porque você já vai fazer para um público que quer consumir, né? Que vai adquirir esse produto. Mas, ao mesmo tempo, fazer esse produto não é fácil, né? Como você falou, tem toda a questão da capa, de correção, de revisão, né? E é um trabalho, né? Eu não sei se teria coragem de fazer um rolê desse. Sherry, eu acho que tá me dando um pouco mais de trabalho, porque realmente está sendo independente. Desfruto eu não vou ter tanto trabalho assim, porque Desfruto vai ser através de uma editora mesmo. É mais fácil, né? Então, Desfruto eu acho que eu não vou ter tanto, vou ter que só escolher, sabe? O que você prefere, o que você não prefere. Mas, Sherry, eu tô tendo esse trabalho porque vai ser independente. E uma coisa que você falou, eu sou da época de ler fanfics de RBD. Eu também. Não era nem eu lia no Orkut. Era web novela. Isso! E não era fanfic que a gente chamava, era websérie ou web novela, né? Eu também escrevi nessa época. Eu escrevia. Então, eu sou de ler dessa época. Então, naquela época, a gente tinha que ler tudo pelo computador. Porque não tinha essa acessibilidade que a gente tem hoje em dia. E a gente se perdia, porque a autora postava, e depois vinha um monte de gente comentava, e você tinha que pular todos aqueles comentários para você conseguir chegar na outra atualização. É porque era atualização de fórum, né? Isso, das comunidades. Era exatamente das comunidades do Orkut. Isso mesmo. Então, eu acho que hoje em dia a gente está tendo muita mais facilidade com internet móvel, com celular, aplicativos de plataformas, coisas que a gente não tinha. Então, eu acho que a tendência é aumentar o número de pessoas que consomem fanfic, de verdade. Uhum. Foi para mim também, foi um dos grandes choques de ter voltado a escrever fanfic e voltado para esse universo no ano passado. Foi realmente isso, foi tipo ver que a galera conseguia publicar, porque eu até cheguei a acompanhar uma publicação independente internacional, que foi de uma fanfic do My Chemical Romance, que todo mundo fala dessa fanfic até hoje, que é o The Dove Keeper, que ela é bem polêmica, porque fala sobre age gap, um monte de coisa assim, né? E ela fez a publicação independente na época, assim, e a gente ficou, nossa, cara. Mas ela era, tipo, famosa no nível mundial, assim. As pessoas traduziam oficialmente a fanfic dela na coisa. E aí eu tinha visto isso, mas eu pensava assim, nossa, será que o pessoal ainda faz isso? Aí quando eu cheguei no fandom, no ARMY, e vi a galera lançando livro, eu falei, cara, agora eu acho que é muito mais fácil você fazer todo esse trabalho aí de publicação. Eu vejo muito mais publicação de livros, né? Como você tem também teve que saiu agora After? Não. After já passou por editora, né? Daí já não é o mesmo rolê. Já passou por editora. Eu tô falando mais do independente mesmo da nossa região mesmo, aqui do Brasil, aqui nós. Que é tem ela, né? Isso, a do próprio Fandom, que é ela. Ele é como Reia? Não, é Human Among Gods.
Esse Que também, né? ficou famosa sim, com sim, outro sim. nome. Como é que era, Que era gente? God Killer. Good Killer? God Killer. Isso, Isso, Good God Killer. Killer. Isso. Ela como Que... ele é como Rhea, também vai sair, né, em publicação independente. Vai sair bastante fanfic agora. As garotas estão a todo vapor. Até montaram uma editora, elas até conversaram comigo também, se eu tinha interesse. Elas estão indo muito bem. Eita! Nossa, que legal! Boas notícias para o mundo das fanfiqueiras! Adorei! As meninas estão indo muito bem. Que massa. Ai, que legal. É bom saber disso, né? Porque assim, eu acho que talvez, aí voltando um pouquinho no que a gente falou mais cedo, né? Dessa coisa de ter armes mais velhas, mas também de ter fanfiqueiras mais velhas, ou seja, pessoas mais adultas, né? Dentro da cultura do fandom, traz essas possibilidades, né? De levar certos assuntos que, cara, eu cresci. Com certeza vocês também cresceram com esse lado fanfiqueiro muito escondido, né? Assim, ele era guardadinho lá no canto e você não, às vezes, muitas das vezes não contava para todo mundo, né? Que você escrevia fanfic, porque, nossa, ela escreve fanfic. Que coisa mais infantil, né? E eu acho que talvez mudar um pouco esse tom, né? De, ai, ela escreve fanfic para, nossa, ela escreve fanfic. É muito, muito legal e muito importante e influencia, né, as pessoas mais novas, a galera que ainda é adolescente, a no futuro ver isso como uma coisa mais legal e, tipo assim, levar mais a sério, né, e continuar soltando histórias maravilhosas, porque, cara, tem fanfic que a gente lê que você fica assim, isso aqui, nossa, mano, poderia facilmente bater um livro que tá aí publicado e faz o maior sucesso e que nem é lá essas coisas, entendeu? Eu acho que assim, como o que você falou aí, eu concordo plenamente. Hoje em dia, as pessoas têm menos preconceito com essa questão de você escrever ou você consumir fanfic. Na faculdade, há um tempo atrás, eu conversando eu faço letras, conversando com a galera, a gente começou a falar sobre o que a gente produzia, o que a gente consumia. E eu falei que eu escrevia fanfic, e aí algumas pessoas meio que torceram o nariz, sabe? Ficaram me olhando assim e tudo mais. E um tempo depois eu peguei uma fanfic minha, na verdade uma shortfic de 4 capítulos minha, e mostrei a uma professora. E ela falou assim que estava muito bom, que estava uma história muito boa. Mas só que eu não mostrei como fanfic, porque eu tenho essa história de forma original. E ela falou que ficou muito boa, e eu falei para ela, era uma fanfic. E ela é uma mulher graduada, tem vários diplomas, está há anos lecionando. Ela falou, mas a maioria das obras que eu leio hoje em dia, que eu acho que realmente tem uma qualidade de literatura no nosso país, está vindo de fanfic. Porque não é, infelizmente, o nosso país ele não está produzindo tanta literatura como ele produzia antigamente. E eu acredito que, por mais que a nossa literatura ela seja rica, eu acho ela velha. Eu acho que o que é considerado bom no Brasil já está se perdendo. Não se perdendo, porque são histórias que vão ficar aí para sempre, mas já é velho. A gente não está tendo nada novo, né? Com autores novos, autores novos que tragam coisas novas da nossa atualidade, de hoje. Assim, eu acho que a gente dá muita ênfase para os clássicos e a literatura contemporânea fica à mercê, né? E eu acho, assim, num ponto de vista, assim, que tem muita pretensão dentro do mercado literário. Então, pessoas que escrevem mais formalmente, que têm assinatura com editora, essas coisas, elas se prendem nessa pretensão de lançar um livro mais com uma pegada filosófica e tem todas essas camadas e essa simbologia e tudo mais dentro da literatura contemporânea, sendo que a gente poderia estar num processo de produção literária mais voltada para uma literatura de entretenimento, né? Que não é uma literatura que é menos, mas é uma literatura que vende mais, é uma literatura que acessa mais público e que incentiva mais a literatura, que são os romances, são livros que têm aventura, né? Os livros de fantasia, todas essas coisas que no mercado internacional, no mercado dos Estados Unidos, acontece anualmente, tem um lançamento anual e premiação e tudo mais, e acabam recebendo até adaptações para televisão, para o cinema.
E a gente não vê isso aqui porque ficou preso nessa rodinha, né? A gente só tem lá os imortais, né? A literatura dos imortais e a literatura contemporânea muito elitizada, muito dentro de um rolezinho ali, que é para poucos, né? Que não é para todo mundo. E eu acredito que chega um ponto que meio que desvaloriza a sua leitura só porque você não consome um tipo de leitura que eles veem como clássica. Por exemplo, se você pega uma galera mais nova, essa galera mais nova leu tudo de Percy Jackson, leu tudo de Harry Potter, leu tudo das Crônicas de Nárnia, só que vão dizer que ela não é uma pessoa culta ou rica em literatura porque ela não leu Machado de Assis e ela não leu o José de Alencar, então existe até um certo preconceito aí nesse meio, né? É uma coisa, tipo, muito elitizado, né? E aí a produção literária fica nisso também. Você não vê a galera lançando livros, vamos dizer assim, tipo Percy Jackson, um livro de aventura, um young adult, né? Um jovem adulto de aventura, alguma coisa assim, porque, né, o pessoal ficou muito marcado nesse negócio do clássicos. Eu acho que não é nem que não há publicações, é porque essas publicações elas não ganham relevância, porque justamente é o que vocês falaram, elas são vistas como publicações menores. Tem um livro que eu li já há alguns anos, que ele é de uma brasileira, chamado simplesmente Ana. E a minha irmã tá aqui do lado, só de citar ela já ficou toda animada, porque é uma história super bacana, à la Diário da Princesa, e é num contexto brasileiro, a menina mora em Minas Gerais, entendeu? Então, assim, você se sente, não sei, parece que essa sensação que às vezes a gente tem com fanfic, né? Porque eu acho que a coisa da fanfic que é atraente é essa sensação de que aquilo que você está lendo poderia acontecer com você, né? Assim, é uma história real, é uma história ali que você se vê envolvido por ela. E essa história, ela tem essa característica muito gostosa, né, na leitura dela. Nossa, é maravilhoso. Só que, assim, eu quase não vejo ninguém que tenha lido esse livro, ou que conheça esse livro, que conheça a autora. E parece que as obras mais recentes no Brasil, elas não ganham essa relevância, elas não ganham esse peso, tanto quanto um José de Alencar, quanto Drummond, enfim, autores clássicos, né? Eu acho que a nossa literatura, ela é muito... eu nem gosto de usar essa palavra, mas ela é muito arcaica, muito fechada. Uma vez uma professora minha comentou que na Academia Brasileira de Letras a pessoa mais jovem deve ter 80 anos. Porque eles não, parece que eles não aceitam que o tempo está passando e que a literatura tem que acompanhar esse tempo. Entendeu? Que tem que seguir junto e tem que alcançar junto. A gente vê pela literatura até, vamos vendo por um ponto, a gente vê pela literatura britânica. A gente tem o que eles consideram, né, literatura lá. A gente vai de Shakespeare e a gente vai a J.K. Rowling, que escreveu Harry Potter. Tudo para eles lá é uma literatura, entendeu? Você tem uma grande diferença entre Romeu e Julieta e Harry Potter e a Ordem da Fênix. Mas, para eles estão conseguindo acompanhar, né, essa mudança de gerações e prender o público. Que eu acho que esse que é o mais importante, você prender. Você hoje em dia não tem muitos brasileiros que leem obras brasileiras. Porque as obras brasileiras, como a Pafiqueira falou, que fazem sucesso, são as antigas, são aquelas que a gente é obrigado a ler na escola, que não são ruins, mas não acompanham a nossa geração. Fica muito fora da nossa realidade, né? Por exemplo, eu acho que de literatura clássica que eu consegui gostar e me identificar e ter uma leitura prazerosa na escola foi Capitães da Areia. Mas não foi nem pela época, porque já era, vamos dizer assim, já retratava um Brasil muito antigo, já muito, muito fora da minha realidade, fora do contemporâneo, mas ao mesmo tempo tinha identificação mais pela questão dos personagens e como eles eram retratados e tudo mais. Porque é como você falou, a gente fica nesse... Não tá acompanhando as gerações, né? Tipo, a letra não tem um incentivo para a literatura contemporânea já dentro da escola, né? A gente continua escrevendo fanfic,
continuem, se joguem no mundo das publicações, né? Eu acho que é muito legal isso que a Kello está fazendo, de tentar, né, fazer a publicação do trabalho dela, tentar movimentar um pouco, né, do mercado literário brasileiro. Eu acho que são pequenos passos rumo a talvez um futuro onde a gente tenha um contexto, como o que a Kello citou, como contexto britânico, onde tem espaço para Shakespeare, onde tem espaço para Jane Austen, mas também tem espaço para J.K. Rowling e outros autores mais recentes, né? Uhum. De todos os gêneros, né? De tudo. Exatamente. E que acompanha as gerações, né? Que converse com a gente, converse com essa galera mais nova. Então vamos às perguntas, né? Recebemos várias perguntas, foi muito legal, difícil até de escolher, porque, né, o nosso tempo aqui a gente tem que controlar um pouco, mas foi muito legal, a gente teve interação no Twitter, a gente teve interação no Instagram, que é a ferramenta que a gente está começando a usar agora, mas já tivemos aí um retorno. Então vamos para a sessão de perguntas do Twitter. Vá lá, Randy. @chansgxrl, que deve ser girl, perguntou: afinal, o que aconteceu com a Yumi e com o Hyun-soo depois dos acontecimentos narrados em Cherry? A pessoa termina de ler, mas ela precisa que o universo continue existindo. A gente falou essa questão do universo continuar existindo. Eu estava comentando esses dias que na minha cabeça todas as minhas histórias elas ainda estão continuando. Nas minhas... Depois do final, depois do final tá tudo acontecendo ainda. E na minha fanfic também. Na minha fanfic sim, na minha cabeça, mas eu tenho uma preguiça. A fanfic acaba. Às vezes eu faço eu termino a fanfic e falo: ai, galera, eu vou lançar um especial. E some. Nunca eu também já fiz isso. Eu não sou muito boa em continuações, só na minha cabeça mesmo. Eu acho que essa pergunta da Yumi e do Hyun-soo, eu acho que todo mundo ficou com isso na cabeça depois daquele final do epílogo do Nanjing, né? Porque eu deixei muito em aberto. Então, eles se envolvem, realmente eles se envolvem, né? Narrado isso, que eles têm um namorinho de adolescente. E por causa, não sei se todo mundo vai lembrar, que o Jin se aproximou da mãe dele no final da história, no final de Cherry. E a mãe dele, ela meio que, a avó da Yumi, no caso, ela tenta transformar a Yumi na grande herdeira da família. Então, ela quer que a Yumi estude, que ela se forme, que ela seja uma mulher de negócios, que ela assuma tudo que pertence à família aqui. E ela não gosta desse namoro porque ela acha que a Yumi se distrai de muitas formas com esse namoro com o Hyun-soo. Então, ela meio que coloca a mãozinha dela ali em algumas coisas e eles acabam se separando. Só que depois de um tempo, não se preocupem, que eles voltam, eles ficam felizes. O Namjoon e o Jin têm netinhos, que são as coisas mais fofas do mundo. Então, não precisa se preocupar. Por mais que tenha tido esse tempo que eles ficaram separados por razões da avó da Yumi, eles têm um final feliz também. Ai, que bom, né? Que bom saber disso. A @CultureSuck perguntou: o que os Taeyong-suk de Cherry foram fazer na festa dos Taeyong-suk de Pillow? Foram para matar o fandom? Para quem não sabe, aquela escreve outras histórias, né? Com Taeyong-suk como casal principal, né? Trisal principal, no caso, e uma delas é Pillow Talk. E teve aí alguns capítulos, né, que houve um crossover de universos. Sim, foi o capítulo chamado Cherry Blonde. Eu acho que é esse mesmo. E foi o seguinte, eles estavam num luau, numa festa. Esses são os meninos em Pillow. Eles estavam num luau. E esse luau era organizado pelo Jin, porque o Jin, ele abriu uma empresa de eventos junto com o Jimin. Então, eles estavam organizando aquele evento, por isso eles estavam lá. Essa foi a razão deles estarem lá naquele dia. Porque eles eram os organizadores daquele evento. Tanto que tem uma parte que o Jin pergunta pro outro Jin
se a comida tá boa, porque ele provou e aí o Jim, muito sincero, fala que tá uma merda e que tá tudo sem sal, que poderiam ter feito melhor. Muito bom. Muito doido fazer um crossover, né? Porque... Nossa, você explicando a cena já me deu um tilt. Um nó. Porque na cena em si, os personagens de Sherry não falam o nome deles de verdade. Imaginei. Eles não usam o nome, eles usam apelido. Eles usam apelidos. Então, por isso que eles olham assim, e eles estão bem mais velhos, né? Porque quando eles aparecem em Pillow, eles já estão bem mais velhos, as crianças já estão grandes. Então, eles meio que... na verdade, tem até uma batalha de dança entre o Rob e o Hope, porque os dois estão de camiseta florida, dançando no meio da pista, e os dois em Yoongi ficam olhando, tipo assim, meu Deus, o que eu fiz da minha vida? Muito bom. Eu acho legal, às vezes algumas outras autoras já fizeram também esse crossover, já vi o pessoal comentando no fandom, mas eu acho super divertido, cara, você cruzar suas próprias histórias, os próprios universos que você cria, né? Causa uma sensação gostosa, assim, quase de nostalgia, né? Principalmente para quem já tinha lido Cherry, né? Que foi ler Pillow Talk e se deparou com esse crossover aí. A galera gostou bastante. Eu fiquei bem feliz também com o resultado, porque os personagens de Cherry acabam aconselhando, né, os meninos. Então, ajudam eles em problemas, em questões que eles estavam na cabeça e indagações que eles estavam se fazendo. E eles conversaram com eles mesmos, como se fossem eles mesmos de um futuro, e conseguiram tomar decisões ou ter atitudes para melhorar a vida deles. @CoffeeJam. No capítulo que o Tae pede para comer o Hoseok e o Hoseok fala: no meu aniversário você não me escapa, o que ia rolar? Ia rolar o que tem sempre, né, gente? O Taehan provocando a pessoa, o Hoseok ficando nervoso, o Yoongi pelo meio aproveitando tudo. O que rola entre eles? Esse relacionamento bonito e saudável entre eles. Eu acho que a pessoa que mais se dá bem nessa história é o Yoongi, né? Que ele só observa os dois. O Yoongi é meio que a calmaria, né, da situação. Porque de um lado tem o Rob, que é todo nervoso, todo mandão. E do outro tem o Tae, que é todo debochado, que é teimoso. E o Yoongi, ele fica ali pelo meio, tomando de conta dos dois. Esse é um equilíbrio muito legal de Cherry, que os três têm personalidades que, se fossem só dois, não daria certo, né? Os três, eles têm que estar juntos parece que eles se encaixam realmente no quebra-cabeça. Eu achei isso muito, muito legal. A @PromiseNW perguntou: em um dos especiais de Cherry, se eu não me engano, a Sarang falou com o JK sobre querer ter um pênis. Como que esse assunto se desenvolveu? As pessoas me perguntaram sobre isso pela questão de ficar um pouco, acho que curiosas, né? Por ela ter perguntado isso. Mas eu coloquei mais como uma pergunta que as crianças fazem quando elas não conseguem entender ainda a razão das coisas. Então, ela falou isso, ela não falou porque ela estava já, ou talvez demonstrando algo sobre a sexualidade dela, ou algo do tipo, mas porque crianças são curiosas. E ela era a única menina dentro daquela casa, né? Se as pessoas pararem para pensar, né? Porque tinha o Jisung, que era, na verdade, até quando ela pergunta isso, é uma cena que estão dando banho nele. E ela pergunta, porque assim, ela nunca viu o Jimin e o Jungkook nus, mas ela pergunta porque ela sabe que eles são homens também. Então ela pergunta, ela fala que queria ter um, porque ela também se sentia um pouco, como eu posso dizer, estranha ali naquele momento. E o Jungkook, ele tem uma postura de dizer assim, ele não sabe o que ele vai dizer para ela, porque ela tem 4 anos e ele tem medo de dizer alguma coisa que possa confundir ainda mais a mente dela. Então ele disse que vai perguntar para o Yoongi, porque o Yoongi está se formando em psicologia, ele é psicólogo. Então ele ia perguntar para o Yoongi uma forma de conversar com ela, explicar para ela, perguntar também por que ela estava querendo saber daquilo, por que ela queria aquilo, por que ela não que ela estranhava, mas se ela se sentia um pouco um estranho no ninho, sabe? Por estar ali
tem 2 pais, tem um irmão mais novo e só tem ela de mulher e ela tem 4 anos e ela ainda não tá entendendo, ela ainda não consegue entender como as coisas são ao redor dela. Ela não perguntou, acho que para resumir bem, ela não perguntou isso no sentido sexual ou de sexualidade. Ela perguntou isso porque ela queria entender. Ela queria saber se ela podia ter um também, porque ela não sabia de onde vinha e ela não sabia como que se conseguia o pênis. Então ela só queria saber. Assim, eu posso ter um? Eu queria ter um também. E eu me inspirei nisso em algo que eu vi um ator que eu gosto muito falando, que é o Chris Hemsworth, que fez o Thor. E ele foi a um talk show e ele falou que ele tem 2 filhos gêmeos e tem uma filha. E ele falou que a filha dele teve essa conversa com ele. E ele ficou muito sem saber o que dizer para ela, porque ela falou que ela queria ter um para ser igual aos irmãozinhos dela. Então eu acho que as crianças têm esse tipo de indagações, têm esse tipo de perguntas que querem fazer. E a melhor coisa que um pai ou uma mãe que não entende e não sabe como explicar isso é procurar uma ajuda para poder conversar melhor com a criança. Então essa cena foi bem para tentar mostrar isso. A curiosidade dela e a responsabilidade do Jungkook em explicar para ela como as coisas funcionavam. Ainda falando sobre a Saran e o relacionamento deles com os Jungkook, @SiriusLee deixou várias perguntas. Ela primeiro perguntou, ele perguntou sobre os Namjoon ou os Jungkook já foram para Cherry alguma vez. Ela pergunta também sobre a Saran e o Chohae, né? Se elas ficam juntas. E em um dos epílogos, a mãe biológica da Saran reaparece. Como que a situação se desenvolveu depois disso, né? Como que o Jimin e o Jungkook lidaram com isso e como que se ela convive bem com a Irene ou se elas só viram poucas vezes depois disso, depois dessa reaparição. Então, a primeira pergunta, né? Se os Namjoon ou os Jungkook já foram até Cherry. Só os Jungkook que foram. Uma vez só. Os Namjoon nunca tiveram vontade de eles sabiam do que acontecia lá, mas não é algo que se encaixava no relacionamento deles. Então, eles nunca sentiram a necessidade de ir. Sobre a Sarang e a Chohae, elas ficam juntas sim, elas ficam juntinhas. Inclusive, quem planeja o casamento delas é o Jimin e o Taehan. Então, vocês já conseguem imaginar como esse casamento vai ser. E a última pergunta sobre a mãe biológica da Sarang. Existe um grande mistério sobre a paternidade da Sarang, que como eu não vou escrever, não tenho pretensões de escrever uma continuação, acho que não tem problema nenhum dizer. A Sarang, ela é irmã biológica do Jungkook, mas nenhum deles sabe. Ela é filha do Jungkook, que é o pai do Jungkook na história. Ela é uma filha bastarda que ele teve depois de se separar da mãe do Jungkook. Então, quando a Irene retorna, toda essa verdade vem à tona da familiaridade entre eles, dos laços sanguíneos entre eles. O Jungkook, ele não lida bem com isso, nem a Sarang lida bem com isso, eles acabam tendo vários problemas. E o Jimin meio que segura as pontas de tudo, ele que vai tentando resolver as coisas, que ele se sente ali naquele momento como o suporte para toda aquela situação. E a convivência da Irene com a Sarang é boa, não é algo ruim. Quando a Sarang ela vai compreendendo toda a situação, ela se aproxima da Irene, mas não é algo que ela não sente, ela não vê a Irene como uma mãe. Ela vê a Irene como uma mulher mais velha, que ela gosta de conversar, que trata ela bem, e que foi a progenitora dela, mas ela não vê como uma mãe em si. Legal, não tem a conexão, né, de família. Isso, não existe essa conexão. Sim, e aí uma boa pergunta que a gente recebeu também foi da @vimonzi_, perguntando: Kello, você pensa em fazer outros especiais das histórias, não só de Cherry, mas de Desfruto, Pillow Talk, enfim, as histórias que você tem, né? Eu penso bastante em fazer, mas eu não sou muito boa em continuações. Eu acho que eu acabo... É porque eu penso assim, quando eu finalizo uma história, eu finalizei ela até aquele ponto. Lógico que ela vai continuar acontecendo na minha cabeça. Só que eu tenho receios de acabar estragando a primeira parte, fazendo a segunda parte. Sabe a linha de tempo de X-Men? Então eu tenho medo de fazer a mesma coisa, sabe? De bagunçar completamente a linha do tempo e as coisas começarem a não fazer sentido. Então eu tenho vontade de escrever especiais, mas não seriam, por exemplo, uma continuação de nada. Seriam especiais
dentro da primeira parte, que aconteceram dentro da primeira parte, não foram narrados. Sinceramente, porque vamos falar já do B-Universe, né? Do BTS. Eu não sei como eles ainda não cagaram essa linha de linha do tempo. Porque Eu também, eu admiro muito isso, porque, meu Deus. Não, e ainda mais agora que eles estão dando indícios que os universos vão se misturar, né? Eu não sei Meu se Deus! vocês viram, no briefing. Meu Deus do céu. Olha, eu tô falando isso desde que o TXT fez comeback no final do ano passado. Os universos desses meninos vai se misturar. Eles vão fazer crossover, porque o Ben PD, ele é Marvel fã. Ele gosta desse negócio de multiverso. Eu também acho que ele é Marvel fã. Porque... E aí, hoje, saiu o briefing, né, da Big Hit e tudo mais. A reunião dos patrão? Do briefing... a reunião dos patrões. E também saiu o trailer do BTS Universe, né? E aí apareceu o famoso gato que aparece... Para quem não é do fandom do TXT, não viu os clipes de TXT mais recentes, tem um gato que aparece, a figura de um gato, né? Assim, meio que nas sombras, meio vibe Alice no País das Maravilhas, que ele tem um olho azul e o outro olho verde. E este gato apareceu... deu ali indícios no BTS Universe. Então, fica aí, né? Nós vamos ter um grande Vingadores, né? Exato, a gente vai ter um grande multiverso de fanfic dentro da Big Hit, né? Quando saiu o comeback do D-Friend também, eu falei, gente, estão misturando esse negócio. Então, eu tenho pra mim que essa fanfic ainda vai longe. E eu não sei como é que eles vão fazer pra não se enrolar, entendeu? Às vezes eu acho que até os meninos devem olhar toda essa linha do tempo e dizer, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Eu acho que nem eles sabem o que acontece ali. Eu acho que até eles já se perderam na história, no papel. Eu não sei eles falam assim, só me dá o script aqui, me dá só o roteiro, não explica nada. Eu não sei se eu falei aqui no podcast, mas entender Dark é mais fácil que entender o B-Universe. Eu acho que eu tenho certeza disso. Fichinha, Dark do lado do BTS Universe e agora do TXT Universe, cara, tranquilaço. Eu acho que esse universo é um grande Danny Darko, assim, sabe? Porque eu já assisti 700 vezes e eu nunca consegui entender do que aquele filme tá falando. E vamos então agora às perguntas do Instagram, né? Nossa nova plataforma aí que estamos trabalhando com ela. Também recebemos perguntinhas por lá. @S_uglychocolate perguntou: como a Kello faz personagens tão carismáticos ao ponto de nos apegarmos no primeiro capítulo? Eu acho que tem 2 pontos aí que podem ser responsáveis por isso. O primeiro é o BTS. Então a gente vai gostar deles no primeiro capítulo, porque o BTS a gente gosta. Quem tá lendo é a ARMY, né? Acho que a maioria das pessoas que leem são ARMYs e vão gostar porque já tá falando dos meninos, né? Que a gente ama, a gente tem carinho. E eu acho que o segundo ponto é a questão de você saber a dosagem. Mesmo que você faça um vilão, você tem que fazer um vilão que as pessoas odeiem, ou odeiem ele demais, ou saibam que ele é um vilão ruim, mas mesmo assim você gosta dele. Eu não costumo gostar, eu acho que eu escrevo personagens que eu gosto de ler. Eu não costumo criar personagens absolutamente perfeitos, porque eu acho que com o tempo eles vão perdendo a graça. Vai ficando chato de você ler que aquela pessoa ela é capaz de tudo, e ela faz tudo, e ela é boa em tudo, porque meio que foge da realidade do que a gente tem. Então eu acho interessante colocar, por exemplo, o Jin de Cherry, ele é um personagem que ele é carismático, que ele é muito engraçado, ele faz umas piadas boas, às vezes não são nem engraçadas, mas assim, você acaba rindo. Ele é muito amigo e ele é protetor, mas ao mesmo tempo ele é bastante egocêntrico, e ele é territorialista, e ele é tem sentimentos confusos. Então acho que a gente acaba gostando e se apaixonando pelo personagem porque a gente se vê nele. Quando você tem um reconhecimento em algo, quando você olha para alguma coisa e você se reconhece, e você acha que a pessoa está fazendo um bom trabalho te representando, você acaba se apegando e gostando do personagem.
eu concordo. Realmente é bem nessa linha mesmo. @_Liwitch, fez uma pergunta que a gente mais ou menos já respondeu, mas aí ainda pretende lançar Desfruto e outros como livros? Sim, pretendo. Desfruto, com certeza. Das fics que eu estou agora em andamento, eu tenho planos de, quem sabe, lançar. Pillow também. E provavelmente, eu tenho pensado bastante sobre isso, de fazer como livro Estranho Amore, que é a minha Nandin, a BO que eu estou escrevendo, a BO Abo. E eu gosto muito dessa história, eu acho uma história muito bonita, principalmente pelo desenvolvimento dos personagens, ainda está no comecinho, mas eu gosto muito dela. Então, são histórias que eu pretendo publicar como livros. Tem algum... eu vou adicionar uma pergunta, então. Tem uma previsão de lançamento para Desfruto, para Cherry? Cherry você falou até o final do ano, né? Isso. Cherry provavelmente até o final do ano. Desfruto ano que vem. Desfruto só vai sair ano que vem. Desfruto vai ser lançado como original? Sim, Desfruto vai ser lançado como original. Por isso que ele vai sair por uma editora. Ele vai sair como livro físico e como e-book também. Ah, legal. Então, pra galerinha aí que tem... vai sair na Amazon, aquelas... Isso, vai sair na Amazon. Que tem Kindle Unlimited, vai aproveitar, né? Com certeza. @Mariana Abreu perguntou: pretende lançar a segunda parte do especial? Então, entrando aí um pouquinho na coisa dos especiais, né? Vai sair uma segunda parte do especial de Cherry? Então, essa segunda parte do especial de Cherry vai ser um bônus no livro. Porque o livro vai ter algumas coisinhas, que são inéditas. Então, esse especial entra em uma dessas coisinhas inéditas que a gente vai ter lá. Legal. Então, pode ser que as nossas duas próximas perguntas também estejam lá, que é a @LeleBatista, _12, perguntou se você ainda vai lançar o One Shot Markson. E a @AnaTeresaR perguntou como que fica a vida dos filhos do Seth depois de Cherry. Sim, são coisas, por exemplo, essa questão do Markson vai ser algo que vai estar nos especiais inéditos da publicação do livro. E essa questão do filho dos 7, né? Porque são muitos filhos que eles têm. Também vão ter coisinhas que vão ser ditas na publicação. Que vão ser inéditas, coisas inéditas. Eu não posso falar muito, porque senão estraga a surpresa. Isso. Guarda o dinheiro do troco aí pra comprar o livro depois, no final, pra descobrir, tá, gente? Ai. Vai guardando aí, galera. Porque, assim, o bom do fandom, né, é que além dos produtinhos do BTS, dos produtinhos do BT21, agora dos produtinhos da Tiny Tan, a gente também tem os produtinhos dos fanfiqueiros, dos fanartistas. Gente, olha, tem que ser herdeiro, viu? Tem que ser herdeiro para acompanhar tudo, porque nós, meros mortais, só fazendo muita poupança mesmo, viu? Mas, gente, apoia... Eu fico muito feliz, porque tem muito artista, né, no meio ARMY. Tem gente fazendo de tudo. Eu acho isso muito legal. Isso, eu ia falar, apoiem a Fan Economy, né? Que é a economia entre fandoms, né? Que a gente gera produto, consome produto e vai gerando esse dinheiro tudo dentro de uma economia fechada, né? Mas façam isso, gente. Porque exatamente. Você ajuda a fanfiqueira, ajuda o artista, e esse artista vai comprar do patrão lá, né, do BTS, daí a gente continua pagando o salário dos meninos e a gente vai continuando aqui, né? Nessa economia muito louca. Exatamente. Vamos apoie o artista local. É isso. Bom, e agora vamos à parte do jabá, né? Porque a gente gosta do jabá, vocês já conhecem eu e a Randy, a gente fala das coisas que a gente faz mesmo, porque a gente tá aqui para isso, para divulgar a nossa arte, né? A arte das coisas que a natureza dá, no caso, a natureza nos dá sofrimento, lágrimas, né? Desespero, e a gente escreve, né? E aquela também não é muito diferente, ela também escreve, então fica aí
o espaço livre para divulgar as outras. A gente já falou de algumas aqui, né? Mas você pode dar um insightzinho ainda mais no que você está fazendo agora, no que vem por aí, né? Além dessas publicações e tudo mais. Quais são os seus planos, quais são os seus projetos? Então, eu acho que a maioria da galera que lê o Cherry tá acompanhando, né? Pillow Talk tá acabando, tem mais só acho que 3 capítulos e um epílogo, tá na reta final. Então, essa galera que espera a FIC terminar para poder ler, logo vai poder ler porque ela vai acabar. E em andamento eu tenho Red Bone, que é uma FIC soap, muito legal. Ela fala sobre sociedade, ela fala sobre meritocracia, ela é bem militante, é uma bem de militante mesmo. Eu tenho How Do You Sleep, que é a novela das 9, né? Eu acho que How Do You Sleep tem tudo para ser uma novela. Tem o dramalhão, tem as famílias comercial de margarina, tem tudo ali no meio. Tem o pai que não sabe que é pai, que vai ter exame de DNA, então tem tudo ali no meio. Inclusive... Chama o ratinho, chama o ratinho. Assim, chama o ratinho! Inclusive, eu não sei se o pessoal, assim, algumas pessoas não sei se te acompanham, né, que estão ouvindo o podcast, mas para cada FIC você tem uma hashtag, né? E a hashtag dessa FIC que eu já vi é Avenida de Cook, né? Isso, porque ela foi é uma Avenida Brasil. Uma Avenida Brasil, da Coreia, né? Com de Cook como casal principal. Isso. Eu costumo dizer que é o seguinte, eu acho que Redbone é meio que uma novela das 7, e Estranho Amor, que é a minha B.O. Nandinha, é uma novela das 6, porque é uma história de época, e How Do You Sleep é a novela das 9. Porque é bem Avenida beleza, Brasil então mesmo. tem o horário inteiro da Globo, né? Maravilhoso, adorei. Tem novela para todos os gostos, gente. E eu contar uma novidade para vocês, é a estreia da minha nova fanfic, minha primeira Hope Cookie, que é Robbie e John Cookie. Ela vai estrear dia 2 de setembro. E o nome da fanfic é? Yellow. Yellow. Ai, que fofo. É inspirado na música do Coldplay, porque eu amo Coldplay. Look at the stars, look how they shine for you. And everything you do. Yeah, they were all yellow. Adorei, porque eu também faço isso. Acho que eu já falei várias vezes, mas eu me inspiro demais em música. E geralmente os plots que eu escrevo são baseados em uma música. Então eu fico feliz que tem mais gente que nem eu fazendo isso. Nossa, muito legal. Então fica aí, fiquem atentos aí, acompanhem a Kelo. Kelo, deixa aqui as suas redes sociais para o pessoal te seguir. Então, ó, tudo é Kelly, K-E-L-E, Aonini. O Twitter, o Instagram e também no Wattpad. Eu tenho o meu perfil no Twitter, o meu FC no Twitter, que é J-Hope Culture. O L de Culture, na verdade, é um I maiúsculo. Então, você pode me achar nesses dois Twitters, tanto no Kelly Almini quanto no J-Hope Culture. E então sigam ela, acompanhem, até para vocês poderem acompanhar aí as fanfics que já estão em lançamento. Yellow, que vai sair agora em setembro, né? Fiquem ligadinhos aí. E continuem apoiando o artista local. Bom, então chegamos ao fim desse episódio e dessa temporada. Pessoal, Kelly, foi um prazer ter você aqui com a gente. Foi muito divertido. Foi muito divertido ler Cherry. E foi muito massa hoje também. Muito obrigada pelo convite. Primeiro, muito obrigada por terem lido o Cherry, por terem escolhido o Cherry para o podcast. Eu fiquei muito feliz quando eu fiquei sabendo que Cherry tinha sido escolhida, porque é uma história que eu tenho muito carinho. E eu nunca tinha relido o Cherry de verdade. E eu meio que reli junto com vocês. E foi maravilhoso, porque eu me senti muito mais leitora do que autora. Eu ficava até ansiosa, sabendo do que ia acontecer. Eu ficava ansiosa porque eu queria saber qual seria a reação de vocês. Eu tô achando esse projeto de vocês incrível. Motiva muito a gente que é autora, ou quem tá começando, ou quem já tá aqui há muito tempo. Motiva pra caramba, de verdade. Eu acho incrível esse projeto de vocês.
E muito obrigado, gente, por terem escolhido minha história. E muito obrigado por terem me recebido tão bem aqui. Foi muito, muito legal conversar com vocês. Então assim, né? Ouvindo isso e tendo essa conversa maravilhosa hoje, toda essa experiência, né? A gente pode dizer que esse foi um encerramento com chave de ouro para essa temporada, né? E para o nosso 20º episódio do programa como um todo, né? E definitivamente a gente adorou ter você aqui, Kelo. E a gente te deseja muito sucesso nos seus novos projetos, nas novas fics, nos projetos originais, nessas publicações todas que você vai fazer. E a gente continua aqui, né? Se esbarrando pelo Twitter e lendo as fanfics. Agora a gente entra... Realmente o Armcast agora vai entrar em ritmo de comeback. E a gente quer saber o que vocês estão esperando de Dynamite. Também quero saber, Kelly, o que você está esperando de Dynamite? Qual que é a sua teoria? Olha, a minha teoria, de verdade, é que tá vindo aí a nova música da Copa do Mundo, sabe? Nossa, Sério, tudo, disse tudo, cara. vai ser muito música de Copa do Mundo. Eu quero muito que seja, eu quero muito que... Primeiro que é um projeto diferente, né? Que os meninos estão fazendo agora, uma divulgação diferente. Então, a gente torce muito pra dar certo, a gente vai fazer o possível pra dar certo, a gente vai correr atrás de ajudar eles nisso. Mas eu já espero... Primeiro que eu já gosto, né? Porque a gente já gosta pela questão de ser fã. E eu espero que eles se saiam muito bem. É uma música que quem escreveu é o meu Bias, é o meu Uchi, então eu já tô muito ansiosa por isso, que é o hobby. E eu sinto que vai ser muito música de Copa do Mundo. É isso que eu tô esperando, de verdade. Que estoure nas rádios. Eu também tô esperando. Isso mesmo. Amém. Que finalmente a gente estoure a bolinha do mainstream, né? E que a gente escute tocar na rádio, a gente escute tocar no aeroporto, a gente canse de ouvir, se é que é possível de cansar, porque até agora eu não cansei de nenhuma música da discografia dos caras, né? Mas que estoure essa bolinha, assim, do mainstream de verdade e que a gente tenha eles cantando aí para Deus e o mundo e fazendo cada vez mais sucesso, né? E assim como aquela, a gente quer saber de vocês, então corre lá no Twitter, no Instagram, usa a nossa hashtag Armcast, conta as suas teorias, o que vocês estão esperando, porque assim, não sei se deu para anotar aqui nesse breve papinho, né? Estamos todos muito empolgados, né? Isso mesmo. E não se esqueça de seguir a gente lá no Instagram, também no @armfixpodcast, tanto no Instagram quanto no Twitter. Exatamente. Gente, muito obrigada por vocês acompanharem mais uma temporada. Estamos encerrando aqui mais uma temporada do Armcast. A gente espera que quem já estava aqui desde a primeira continue e quem chegou agora com o Cherry também continue caminhando com a gente nas próximas temporadas, que a gente ainda espera fazer esse podcast, por muito tempo. E estaremos de volta na semana que vem com mais Armcast. Um beijo, gente. Até semana que vem. Tchau, gente. Beijo. Tchau, gente. @MaryGook _ Twitter. Bem-vinda, bem-vindo, não sei. Mas eu fico muito feliz que você comenta de novo, tá? Tava ouvindo o podcast da @filosofabacante com as meninas do #Armcast e achei o papo maravilhoso. Entre risadas, eu achei a conversa, num geral, super necessária. Minha vontade de ler Good Boy triplicou. Então, gente, vai lá correndo ler Good Boy. Você que votou que não lê Imagine na enquete passada, agora eu te dou motivos para você começar a procurar por bons Imagines. Beijo. Só vai, que esse Imagine da Puri é maravilhoso e a gente panfleta ele mesmo. E, como sempre, a nossa querida @AniaCrux deixou o comentáriozinho dela, né? E começou assim: o que foi o episódio do Armcast? Gente, eu não tô querendo na perfeição. Primeiramente, deixe-me deixar claro que eu amei o sotaque da Puri. Aliás, amei a Puri inteira. Que ser humano maravilhoso.
Obrigada, meninas, por mais uma vez me proporcionar a oportunidade de conhecer uma pessoa maravilhosa, inusitada. Amo vocês. Gente, eu juro que eu poderia assistir mais umas 3 horas desse papo tranquilamente. Uma pena eu estar no serviço. Porque eu queria me servir de uma taça de leite quente com café e uma colher de açúcar e me deleitar com esse papo cabeça. Ri horrores, principalmente do começo. Surtei, mas com certeza, com tudo, na parte do shibari, então nem se fala. Porque amo de muitas formas, inclusive na artística. Quase dei pulinhos na cadeira, mas todo o papo do começo ao fim, principalmente no fim, ali onde vocês discutiram sobre as fics, a romantização, estereótipos e a liberdade da mulher de modo geral, em todos os meios, principalmente na sexualidade, tudo foi tudo pra mim. É isso, me senti compreendida, representada, motivada, socorro. Queria entrar nesse Armycast de hoje. Vocês 3 são tudo. E eu não sei o que estou fazendo na minha vida que ainda não ligo de boy. Mas isso será resolvido o mais rápido possível. Acho que fiquei meio surtada, gente. Me desculpa, falei demais. Imagina. Obrigada, meninas, por mais um conteúdo maravilhoso. E obrigado, Puri, pela participação. Foi mara. Por favor, volte sempre. Até a próxima. Ana, a gente sempre se diverte muito lendo seus comentários, né? E a gente fica muito feliz que foi um episódio tão agradável, assim, de ouvir, né? Que facilmente vocês poderiam ficar ouvindo 3 horas. Porque, assim, se deixasse... Eu, a Randy e a Pura, a gente passaria umas 3, 4 horas conversando numa boa. Daria bem aí um episódio de 3 horas. Mas é isso, obrigada. E a gente fica feliz que você também se sentiu representada pelas coisas que a gente trocou ideia no podcast, né? Um beijão. Um beijo, Ana, eu agradeço pelo feedback, principalmente, assim, a gente teve muitas dificuldades para gravar esse episódio, não foi fácil. Mas eu agradeço o apoio de vocês toda semana, principalmente da Anne, que sempre está comentando, deixando seu feedback, porque para nós é muito importante nesse comecinho aí do nossa Rookie Time Pré-Debut aí, né? Nossa, a gente na farofagem aqui. E é isso, gente. Muito obrigada e vamos aí que a gente ainda tem muita coisa para vir. Um beijo.